já estudei, já li detidamente e estão à nossa disposição várias histórias da filosofia, todas elas com méritos. Mas há um problema com todas elas. Todas são, ao fim e ao cabo, um como desfile de doutrinas múltiplas ao longo de milênios e ao longo de milhares de páginas, em cujo termo seu leitor estará antes confuso que esclarecido. Por quê? Porque estas doutrinas que se deram ao longo de milênios são dadas, são oferecidas ao leitor sem uma efetiva hierarquia. O que quero dizer? Sem um centro, sem um eixo e sem um fim. Já o entenderão. Ao fim, então, destas histórias da filosofia, perguntar-se-á o leitor, sim, e atenho-me a quê? O resultado disso é que este leitor será, se foi um leitor assíduo, perfeito, detido, terá, ao fim da leitura dessas histórias da filosofia, uma grande erudição filosófica. Sem dúvida alguma. Senti-o eu mesmo quando, após converter-me ao cristianismo, à igreja, aos 46, 47 anos, comecei por ler estas histórias. Tornei-me um erudito, mas não tornei-me um sábio, nem ninguém se tornará um sábio ou um candidato a sábio, porque o próprio do sábio é ordenar. Ora, a única ordem que se vê nestas histórias da filosofia é a ordem cronológica. Mas não é possível. Isto gera um ecletismo monstruoso na mente do leitor que seguiu estas histórias do início ao fim detidamente. Pois bem, recorramos a uma analogia com a história humana. A história humana, depois da queda de Adão e Eva, descreve certa parábola, descreve certo traço. Que traço é este? É que depois da queda, todos ansiavam um sóter, ou seja, um salvador. Esta era uma espera universal, não apenas do povo judeu, apenas o povo judeu sabia que sóter ele esperava. Havia este anseio. A coisa vai se acelerando à medida que nos aproximamos do nascimento de Cristo. Com o nascimento de Cristo, tem-se o eixo, o centro, o apogeu, a plenitude dos tempos e da história. Depois, é aquilo que diz Santo Agostinho, é o século da senectude, é o século da velhice da história, que marcha para um fim. Que fim é este? É o próprio Cristo. E sua segunda e definitiva vinda, que chamamos parousia. Obviamente, não se trata de algo perfeitamente linear. Antes de Cristo, houve pontos altos. Antes de tudo, o povo hebreu, o povo judeu. Mas também a filosofia grega, também o direito romano. Depois de Cristo, houve, sobretudo, a Idade Média, que, sem mitificar, há que dizer que foi o ápice da história humana. Mas são pontos altos na ascensão geral e no declínio geral. Se não se considera assim, cai-se
na multiplicidade de tentativas vãs ideológicas de dar à história humana um fim imanente. Seja este fim o progresso técnico ininterrupto, coisa que começa com Descartes, com Bacon, seja a liberdade, a igualdade, a fraternidade perfeita, a democracia perfeita, seja o comunismo final, a sociedade sem classes, aquele Éden imanente, né? Perfeitamente imanente, em que a cada um se daria segundo a sua necessidade e se lhe pediria tão somente segundo sua capacidade. Esta é a doutrina do comunismo marxista. Depois, a doutrina pan-eslavista, a doutrina pan-germanista com o nazismo. E hoje em dia, com a revolução que chamam marcusiana ou libertina, que nos avassala da ONU até as massas, tem-se que o fim imanente da história é a completa liberdade nos costumes, a completa liberdade sexual, a completa liberdade de tudo. O é proibido proibir, regido pela imaginação no poder, que eram as bandeiras da primeira revolução maciça, primeiro ato maciço de revolução, desta revolução última, ou marcusiana, ou libertina, que foi o maio de 68 francês. Pois é. E assim se sucedem esses fins imanentes da história que nunca se cumprem. Antes, levam, né, ao horror da história. Analogamente, a coisa se passa na história da filosofia. Mas ele está, Santo Tomás de Aquino, para a história da filosofia, assim como Cristo está para a história humana. É seu centro, é seu eixo, é sua plenitude, é sua completude e é seu fim. É seu fim. Depois dele, não se tem senão a senectude, que corresponde analogamente à senectude da história humana pós-Cristo. Claro, houve pontos altos? Houve. Os tomistas, muitos deles são pontos altíssimos nessa mesma senectude. Mas isto não impede que nenhum deles alcance a altura do mestre Tomás. E o fim da história da filosofia é a compreensão perfeita pelos tomistas da doutrina tomista. Não era fácil. Como veremos, Santo Tomás, além de que, contra o que dizem os tomistas, em geral, além de que sua doutrina progrediu de fato, não exatamente quanto aos pontos centrais, mas quanto ao modo de entendê-los, quanto ao modo de dizê-los, quanto ao modo de explicá-los, progrediu e ele mesmo atingiu seu próprio ápice. Mas ainda assim, em seu ápice, pode considerar-se como emblemática desse ápice a Suma Teológica, ali mesmo, em certas passagens, ele se vale ainda de linguagem não tomista. Por quê? Porque senão ninguém o entenderia. E correria o risco até de certa censura eclesiástica, coisa que acontece efetivamente, como se verá, após sua morte. Tal a radicalidade, tal a novidade de sua doutrina. Ela era absoluta. Não se pense que o tomismo, que a doutrina de Santo Tomás, né, é o resultado simples de uma mistura. Põe-se Aristóteles ali, Platão acolá, Santo Agostinho aqui, Boécio acolá, mexe-se no caldeirão e se tem o tomismo. Não, isto é eclético, isto é ecletismo, é exatamente aquilo que estou criticando aqui. Não. A doutrina de Santo Tomás, a síntese de Santo Tomás, é muito, mas incalculavelmente superior
aos ingredientes, digamos assim, que a compõem. Logo, repita-se, a doutrina tomista é não só o centro, o eixo, o apogeu, a plenitude da história da filosofia, senão que é seu fim, na medida em que o fim da história da filosofia é compreender perfeitamente a doutrina do mestre e saber aplicá-la aos campos novos que o mestre não conheceu, assimilando, né, da melhor maneira os dados, por exemplo, da nova ciência, as descobertas das novas ciências. Bom, tudo isso é assunto para adiante. Mas o fato é que nosso curso, uma história tomista da filosofia, buscará exatamente mostrar a história da filosofia com este eixo, com este centro, com este apogeu e com este fim. Mostrar que o desenho da história da filosofia é exatamente este. Não se trata, atenção, não se trata de que este curso de História da Filosofia será tomista porque seu professor, eu, sou tomista. Não é um ponto de vista. O que farei ao longo das aulas deste curso será provar que assim é. Atenção, provar não é o mesmo que demonstrar. Esta distinção, digo em termos efetivamente científicos, filosóficos. Provar e demonstrar são coisas distintas. Demonstrar está acima, que é o próprio da ciência, ou seja, da filosofia, e como veremos, filosofia e ciência são essencialmente a mesma coisa. Demonstrar é o próprio da ciência. Ciência é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário por suas causas. Provar vem abaixo, mas isto também é assunto para adiante. No entanto, parece-me provada, mostrada, já nesta apresentação, a necessidade deste curso, a sua utilidade, dar a história da filosofia com seu eixo e seu fim.